triste quando a gente vê que uma criança foi maltratada, machucada, ferida por aquele que deveria cuidar dela, amá-la, o seu pai. Eu convidei a Alexandra para testemunhar para a gente, Alexandra aqui da comunidade Canção Nova, como foi que, através do amor de Deus Pai, ela pôde ser restaurada de uma experiência terrível que passou na infância e também perdoar a pessoa do pai, através do amor de Deus. O amor tem um nome e tem uma face. Esse amor é Cristo que entra e transforma. Eu acredito muito nisso, olhando para a minha própria história. Há uns 25 anos atrás, fez agora esses dias, eu tive o desprazer de ver meu pai assassinando a minha mãe. Ele era adúltero, estava bêbado quando ele assassinou Mainha, numa noite de uma briga, estava fora de si. Ele não fugiu depois do tiro, foi um tiro a 1 metro de distância na nuca dela, mais ou menos. Eu tinha 10 anos de idade. Por causa dessa perda, de ver o meu pai assassinando a minha mãe, a família foi destruída assim, numa noite, numa madrugada, com um tiro. Meu Deus, e esse menininho de 11 meses? E meu outro irmão de 5 anos de idade, eu tinha 10, e a minha irmã mais velha já tinha 14 anos. Mas eu olhava pelo amor de minha mãe. Ela amava ser mãe e toda a vida dela era dedicada para nossa criação, para a nossa subsistência e também para o nosso futuro. Eu queria honrar sua memória. Eu amava tanto e eu não queria perdê-la dentro de mim. Então eu falei, gente, eu não vou deixar esses meninos por causa dela. Ele saiu da cadeia, nós fomos morar com o Painho e fomos crescendo com ele. E por ele não ter mudado, não ter transformado, não ter pedido perdão, não ter reconhecido seus erros, não ter transformado, pelo contrário, chegou um determinado período da nossa vida, ele queria também nos matar, porque não concordávamos com as realidades de mulher, de bebida, de vida fácil que ele queria ter, fácil. Foram uma série de coisas erradas que foram acontecendo, de mais perdas, de mais dores, que foi aumentando. Não somente a dor de perder minha mãe, mas o ódio, assim, declarado a Painho. A minha escola em greve, não saía de casa para nada, a vida para mim não tinha mais sentido, senão a vida daqueles meus 2 irmãos, que eu cuidava deles. Não acreditava mais que minha vida poderia ficar diferente. E aí Deus vem e me socorre. Eu tinha 15 anos. E a partir de um convite insistente, eu resolvi participar daquela tarde de oração. Sentei na cadeira daquela sala, nesse salão paroquial. Eu fiz uma linda experiência com o amor de Deus, com aquele grupo que ia caminhando. Descobri que eu era uma obra-prima de Deus novamente. E aquele amor era não só semelhante ao amor de minha mãe, que me amava de qualquer jeito, que deu a vida por mim, que não importa onde eu estivesse, não é assim amor de mãe? Aquele amor de Deus era não só semelhante ao amor de minha mãe, como era superior. A impossível da minha vida Deus pediu, que era transformar ódio e perda em uma resposta amorosa. Perdoar a Painho. Um encontro que a comunidade Canção Nova, lá em Aracaju, promoveu, e eu ouvi Deus falar comigo, disse eu, é isso, Senhor. Se você diz que ama a mim, minha filha, o seu Deus, o seu Senhor, mais que tudo, que se encontrou com a verdade e tal, não sei o quê. É isso aí, foi isso mesmo. Então, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19, seguintes, 20, precisamente no 20. Se você diz que ama a Deus, a quem não vê, mas odeia o seu irmão a quem vê, és mentirosa. Eu disse que amava a Deus, mas eu odiava o meu pai. Assim, o cachorro valia mais que o meu pai? Sim. Então, que pai ele tinha sido para mim? E foi a esse cara que Deus me pediu para perdoar. Porque no final de tudo, ele era o meu pai. Eu tinha 17 anos. Eu não cheguei lá e disse, Painho, perdoa-te, lá. Não. Foi passos, foi atitudes. A partir daquela decisão, eu retomei o diálogo com o Painho. Eu comecei a olhar no olho dele e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai? E depois, aí sim, retomar de dentro, o meu pai. Com todos os defeitos, com todas as realidades,
Depois que eu já vivi o perdão, sentei frente a frente com o Painho e fui dizendo, lembra, Painho, daquele dia, aquela cena, Painho, que você levantou a cabeça de manhã, lembra? E eu vi que saía da cabeça dela uma poça de sangue, ali eu me desesperei porque eu já sabia que era que tinha sido atingida e que ela poderia morrer. E o amor, em suas exigências, exigia que eu desse esse passo de superação, de transformação. E assim foi feito. Foi muito bonito, ele chorava, eu chorava. Em 2008, o Painho descobriu um câncer, sofreu o que ele precisava sofrer, ele não reclamava. Uma tarde eu resolvi perguntar algumas coisas para Painho, se ele podia fazer diferente. Painho, e aí? Está chegando esse final de vida. Se o senhor pudesse fazer diferente, o senhor faria? Ô, minha filha, eu faria tudo diferente. Painho, o senhor se lembra daquele diálogo, daquelas coisas? Ô, minha filha, lembro sim. Pois é, Painho, eu queria só dizer para o senhor uma coisa. Ainda faltava lhe dizer uma coisa. Painho, o senhor é meu pai e eu, como sua filha, quero dizer que lhe amo. Arrumei ele, botei perfuminho nele, dei um beijo na testa dele e preparei Painho para se encontrar com Deus. Para Deus, nada é impossível. Quando Deus te deu a graça de ser pai, te concedeu esta graça, compartilhou com você a guarda de um filho amado, que antes de ser seu, é dele. Um pai bondoso muitas vezes precisa ser o pai firme, o pai que põe ordem na casa, não é? Esse papel não é da mãe, esse papel é do pai. O pai é que precisa ser essa pessoa dentro de casa que é firmeza. Mas também o pai não pode ser o tempo todo firme, né? Porque senão cai num autoritarismo, num pai mandão. Aí nenhum filho gosta de um pai mandão. Precisa ser um pai que ele é muitas vezes bondoso, alegre, brinca com o filho, né? Faz as vontades, mas também, na hora que o filho faz uma coisa errada, ele precisa ser firme. Só a cara do meu pai, quando olhava para a gente, nas coisas erradas que a gente fazia, a gente tremia por dentro. Não é que ele fosse rude e bravo, não. Ele era pai, nem precisava falar. Meu Deus do céu, como meu pai amava. Meu pai não me deu coisas, porque também ele não tinha coisas para me dar. Não tinha. Meu pai me comprou pelo amor. Eu sou muito grato. Hoje eu sei amar esses jovens, porque eu aprendi com meu pai da terra, seu Sérgio, e meu pai, Dom Bosco. Aprendi com os dois. Para os jovens, o olhar de Dom Bosco de correção já era um grande castigo. Então, ele educou muito esses jovens com o olhar. Então, uma relação de confiança muito profunda, isso. E ele dizia que esse, vamos dizer, era o melhor castigo. É quando o jovem não queria decepcionar Dom Bosco, porque ele também encaminhava isso para Deus, não decepcionar a Deus. E daí, o filho que sabe que aquele pai é um pai bom, o filho vai querer aquele pai de volta. Ele não vai querer decepcionar aquele pai bondoso, né? Então ele vai fazer de tudo para ter aquele pai de volta. Ele respeita o pai, respeita, não é medo, é respeito. Então, essa firmeza, mas antes dessa firmeza, muito amor, muito carinho. Che il padre sia presente nella famiglia, che sia vicino alla moglie per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze, e che sia vicino ai figli nella loro crescita, quando giocano e quando si impegnano, quando sono spensierati e quando sono angosciati, quando si esprimono e quando sono taciturni, quando osano e quando hanno paura, quando fanno un passo sbagliato e quando ritrovano la strada. Padre presente, sempre.
Quando Deus Pai escolheu alguém para ser o pai de seu filho Jesus nesta terra, Ele não escolheu alguém que tivesse muitos bens, que fosse poderoso, como um rei, por exemplo. Ele escolheu São José. José, em hebraico, significa Deus cumula de bens. Todos os bens de São José estavam aqui, no seu coração. Por isso ele foi o melhor dos pais do coração. Ele foi um pai presente. Ele foi um verdadeiro pai. Os valores que eu aprendi com meu pai, que eu sempre lutei para passar para meus filhos, né? Também é o amor à família, a união, a disponibilidade, estar sempre pronto para servir os outros. O meu pai, Dom Bosco, dizia, repetia e vivia isso. Não basta que a gente ame os jovens. É preciso que os jovens sintam que são amados. Peça hoje, peça agora, peça a Dom Bosco, educador, peça a Nossa Senhora Auxiliadora, a mestra de Dom Bosco, peça a Jesus, o mestre dos mestres, aquele que disse: amai-vos uns aos outros, um coração de educador, um coração de pai. O Senhor sempre transmitiu Deus nas suas atitudes. Aquilo que o Senhor fazia, o Senhor transmitia a Deus. Até mesmo nas broncas, porque um pai precisa muitas vezes dar uma bronca. Eu quero ser para minha filha o pai que o Senhor foi para mim. Então hoje eu me espelho no Senhor. Se eu sou um pai aprendiz, aquilo que eu sou hoje é um reflexo daquilo que eu cresci vendo o Senhor fazer. Na sua disponibilidade com a família, um pai que me ensinou a amar a Deus e um homem que une a nossa família. Meu pai. Te amo muito. Está em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. O justo que anda na sua integridade deixará filhos felizes depois dele. Em outra tradução, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Fique com Deus e até o próximo programa Educar na Fé.